Então, quem vos fala é Vitor, a.k.a. Falando Abobrinha. A.k.a. para quem não sabe é vulgo, só que em inglês. A.k.a. sendo also, a.k.a. also known as, do francês, também conhecido como. Dito isso, mídia física. Tá aí, né? Algo que eu particularmente, hoje em dia pelo menos, não consumo muito, mas, diferente de certas pessoas, eu ia abrir uma gaveta para mandar uma indireta pro Gaveta, só que não tem nenhuma gaveta aqui perto. Tem um guarda-roupa só, mas enfim. Eu sou fã do Gaveta, tá? Eu gosto do Gaveta, eu assisto o canal dele. Normalmente eu concordo com ele, mas esse vídeo que ele fez sobre mídia física, eu acho que ele errou. E enfim, qual a minha opinião sobre mídia física e o fato de que elas estão caminhando para o fim, né? Para quem não sabe, recentemente a PlayStation anunciou que até 2028, se eu não me engano, a partir de 2028, ela vai parar de produzir mídias físicas para o seu console. Muito provavelmente o PlayStation 6 já vai vir sem um leitor de disco completamente, ou talvez não venda uma versão que já inclua o leitor, porque hoje em dia tu pode comprar o PlayStation 5 sem leitor, com leitor, ou tu compra o sem leitor e paga acho que uns R$600 para adicionar só o leitor do lado, sabe? Eu imagino que ou o PlayStation 6 não vai vir com leitor de jeito nenhum, ou eles vão vender só o leitor. Então tu vai ter que comprar a versão digital e o leitor separado. Não vai ter uma versão que já venha com o leitor. Enfim. Para quem, né, também tá com dúvida, não é que os jogos da PlayStation não vão vir, tipo um God of War, um Homem-Aranha, tipo, não é que esses não vão ter mídia física. Nenhum mais. Aparentemente, se não me engano, o diretor da Ubisoft até falou que jogos de outras empresas que vão sair para o PlayStation não vão poder ter uma mídia física. Eu acho isso ruim, eu acho isso bem ruim. Não, nem é algo exclusivo do cenário de jogos, né? Tipo, no contexto de mídia no geral, de consumo de mídia. Porque uma coisa que é algo natural, né, com o passar do tempo, né, com a tecnologia, etc. O desuso da mídia física ou a diminuição, né, da procura, mas eu acho importante que ainda exista, que ainda tenha essa opção, né. Então, por exemplo, a gente sabe que música, né, é uma época era fita cassete, aí vinil, fita cassete, CD, aí MP3, né, que, tipo, por mais que não era mídia física, ainda tinha um certo ritual, digamos assim, para aquisição de músicas e colocar elas no MP3. Aí hoje em dia tem o streaming que tu tem a biblioteca mundial no teu bolso. E é bom ter a biblioteca mundial no meu bolso, não me entenda errado. Não estou falando que é ruim ou que eu sou sei lá, um hippie que prefere andar com um CD ou um Walkman com a fita na cintura. Não. É bom que tenha tudo mais, mas existe a opção. Se eu quiser hoje comprar um vinil do Drake, eu posso. Um vinil de sei lá, de uma cantora pop que lançou um álbum essa semana. Muito provavelmente ela já tem a versão vinil. Existe ainda para vender. É algo mais caro, é algo mais de colecionador, não é algo comum, obviamente não vende tanto quanto vende antigamente, a maior parte do dinheiro vai vir de streaming, de shows, etc. Mas existe essa opção, então se a pessoa gosta de vinil, se a pessoa tem uma vitrola em casa e ela quer consumir dessa forma, ela pode. Se ela for maluca e quiser só consumir dessa forma, ela pode. O que eu acho que é um bom equilíbrio, que ainda existe essa opção, eu tenho uma streaming, então eu tenho toda a praticidade, toda a disponibilidade aqui no meu bolso, eu posso escutar a hora que eu quiser. Mas aí tem um artista específico, uma banda específica que eu gosto muito, que eu sou muito fã, e eu quero ter algo a mais, quero apoiar o artista de outra forma também, né? Porque as vendas de mídia digital, seja CD ou vinil, são totalmente convertidas para o artista, se eu não me engano.
No máximo ele divide um pouco para quem está distribuindo, né? Mas o streaming ele come uma boa parte do dinheiro de cada ouvinte, né? De cada view, digamos assim, que a música recebe. Já o comprar algo da banda ou do artista, seja a música em mídia física, ou seja, sei lá, uma roupa, uma merch, né? Como é que é merch em português? Roupas assim, camisa, qualquer item da marca da pessoa, que é da pessoa, o dinheiro vai direto para ela, né? E se quiser apoiar o teu artista favorito de alguma outra forma, comprando itens dele, coisas dele, é uma forma mais direta, assim, né? Aí se tu gosta muito daquele tipo, nossa, eu tenho, por exemplo, sei lá, eu sou muito fã de Radiohead, né, banda. Eu tenho a bibliografia inteira do Radiohead no meu celular, eu posso escutar a qualquer momento, e eu escuto diariamente. Então eu tenho a praticidade de a qualquer momento poder escutar qualquer música deles. Mas eu sou muito fã, eu gosto muito, um álbum específico deles é muito bom, por exemplo, The Bands. É um álbum que eu gosto muito, a maioria é o álbum deles que eu mais tenho músicas que eu gosto do mesmo álbum, né? A capa eu acho muito legal também, então faz sentido eu querer comprar o vinil do álbum The Bands, e eu vou ter a capa bonitinho, vou ter o folhetinho dentro, às vezes tem umas informações a mais, etc. Eu vou poder ter a experiência de escutar na vitrola, eu tô só em hipótese aqui, eu não tenho nada disso. Mas eu coloco ali na vitrola, né, mas no toca-discos, né, coloco ali, ok, aí eu escuto de uma forma diferente. Às vezes eu, sei lá, vou ter um evento aqui em casa, um jantar, algo do tipo, vou ter convidados e eu quero fazer uma coisa mais diferentinha. Ou meus amigos têm vinis também, eles trazem pra cá e a gente vai ouvindo um de cada. É uma experiência legal e existe essa opção, certo? Livros, a mesma coisa. É muito mais comum hoje em dia ter livros, não muito mais comum, mas cada vez mais comum hoje em dia as pessoas consumirem livros de forma digital, com toda, né, a popularidade do Kindle e audiolivros e tudo mais. Então também é interessante eu ter ou um Kindle ou ler no meu próprio celular e ter a bibliografia inteira do Stephen King no meu bolso e poder ler todos os livros de Stephen King a qualquer momento, em qualquer lugar que eu esteja. É legal? Não ter que carregar fisicamente e tudo mais. Mas eu gosto muito mais de livros físicos, isso agora é verdade. Eu tenho uma preferência por livros físicos, assim, de papel, etc. Eu tenho uma estante cheia, a estante já está envergando um pouco com o peso do livro, isso acaba sendo um problema. É, mas eu tenho essa opção, eu sei que é mais prático, que é mais fácil, que é mais barato, mas eu prefiro o livro físico, então eu escolho comprar o livro físico, sabendo das desvantagens. Eu sei que se um dia eu for me mudar, eu vou carregar um peso descomunal. Eu sei que se um dia, sei lá, eu for para um lugar muito longe, mudar de estado, de país, algo do tipo, eu não vou conseguir levar, vou ter que deixar os meus livros para trás, eu vou ter que acabar anotando eles e comprando tudo de novo em algum outro lugar, caso eu faça tanta questão assim. Mas mesmo assim, eu continuo comprando livro físico, eu gosto e pronto. Agora, videogame tá caminhando para não ter a opção mais. E isso é um problema, entendeu? Por exemplo, para computador já não existe mídia física de jogos há muito tempo, muitos anos. Não é mais nem comum ter um leitor de disco, de DVD e tudo mais em computador. Então hoje em dia a maioria dos gabinetes, das placas mães, qualquer coisa que tu vai comprar, qualquer PC que tu for montar hoje em dia, muito provavelmente ele nem vai ter como ler. E a maioria, o notebook, a maioria acho que ainda vem ou não tenho certeza, muito tempo que eu não compro notebook. Talvez nem notebook esteja vindo mais. Mas caso venha, beleza, mas ao mesmo tempo não quer dizer que vai funcionar, porque não é todo notebook que vai conseguir rodar. Então digamos que eu tenha a mídia física do, sei lá, do Crimson Desert, que é um jogo pesado que lançou recentemente. Ele vendeu a mídia física que eu pude comprar para PC. Se eu tenho um notebook que tem um leitor, não, a maioria das vezes não vai conseguir rodar, a não ser que seja um notebook gamer e tudo mais, que é mais raro as pessoas terem. Então, por mais que eu tenha um leitor no notebook, ele não vai rodar o jogo e não adianta nada. E o meu PC que roda o jogo não tem um leitor, então, enfim. Para videogame ainda tinha bastante, ainda tem hoje em dia, né? Não vai parar do nada, mas existe essa opção. Então, também uma coisa que é curiosa, por algum motivo, não só a mídia digital não é mais barata do que a mídia física, o que deveria, já que não tem o custo de transporte, de varejo nem nada. Não sei porque eu acho que é a única videogame é a única mídia
onde a digital e a física têm o mesmo preço, ou teoricamente têm o mesmo preço, o que é um absurdo. Então, não só isso, não só a digital não é mais barata, quanto às vezes ela é mais cara, porque é muito mais comum ter promoções na mídia física. Então, tirando, por exemplo, né, o PC não tem, e no PC tem muito mais promoção, então tu vai na Steam, coisa assim, muito mais promoção, os jogos são muito mais baratos de qualquer forma. Mas no console normalmente é um pouco mais raro, então a loja oficial do PlayStation, a loja oficial oficial da Xbox não tem promoção com tanta frequência. Quando tem, normalmente é na mídia física. Aí se acabar a mídia física, nem isso vai ter, então tu vai ser obrigado a sempre pagar o valor que a PlayStation quiser colocar na biblioteca dela ou na loja dela e dane-se. E ainda pior, tem jogos que é mais caro na PlayStation por algum motivo. Tem, acho que um exemplo é o Hollow Knight ali, o segundo, tava 60 no Xbox, 60 ou 40, alguma coisa assim na Nintendo, e 120, 100 alguma coisa na PlayStation. Por algum motivo eles cobraram mais caro, e nessas ocasiões tu podia se salvar comprando uma mídia digital mais barata, uma mídia física, numa promoção, algo do tipo mais barato e poder jogar. Isso não vai existir mais. Outro lance que é um problema não ter, além dessas desvantagens, como eu estava falando antes, eu acho importante ter opção. Então, o cara, mas 99% das pessoas só baixa jogo digital, só compra jogo digital, ninguém mais consome isso, é muito pouca gente, mesmo que seja o caso. Da mesma forma, na indústria da música, 99% está ouvindo em streaming e 1% está comprando vinil, mas deixa as pessoas poderem comprar o vinil se elas quiserem, entendeu? Tem que existir a opção. O cara ele poderia, tipo, nossa, beleza, eu tô lá, assino o Game Pass, ou eu tô comprando jogo na lojinha ali, tô nos lançamentos, mas lançou esse jogo aqui, nossa, esse jogo aqui é muito bom, eu sou muito fã, gostei demais. Esse eu faço questão de ter para botar na estante. Ele pode, por enquanto. Em breve não vai poder mais. Eu acho isso errado, entendeu? Acho isso triste. Essa preservação, tudo mais, porque às vezes o jogo sai da loja digital, sei lá, desativa, algo do tipo, a empresa decide tirar na hora que ela quiser, e se existe a mídia física, pelo menos a pessoa tem um DVD ali que ela pode ainda usufruir daquele jogo, né? Tem esse lance também, que hoje em dia parece que cada vez mais tu não é dono de nada. Então, igual eu falei, eu tenho a bibliografia inteira do Radiohead no meu bolso, mas eu não tenho a bibliografia inteira, eu estou podendo usar. Eu posso ouvir por enquanto. Se mês que vem eu não pagar a minha assinatura, eu não escuto mais nada, entendeu? Não, diferente da pessoa que antigamente tinha lá na estante, ou aqueles estojos de CD que ia virando, a pessoa tinha vários CDs de música, ninguém ia tirar aquilo dela. Ela comprou uma vez e é dela para sempre. Ela escuta quantas vezes ela quiser, ela dá pro filho dela, o filho dela continua escutando, tirando casos de deterioração caso estrague, algo do tipo, mas enfim. Então eu alugo músicas para ouvir, eu não sou dono de música nenhuma. Eu alugo filmes e séries num streaming, eu não sou dono de nada. A Netflix, por exemplo, meu filme favorito é Good Will Hunting, né, o Gênio Indomável. Já entrou e saiu da Netflix umas 3 vezes. A Netflix decide a hora que ela quiser, não a hora que ela quiser, né, mas ela contrata ali por um tempo específico. Se tu conseguiu assistir naquela janela, assistiu, se não conseguiu, dane-se. Muitas vezes também pula de um streaming para o outro, então tava em tal lugar, aí a outro sistema, outro streaming alugou, né, pagou os direitos ali por um tempo e tá exibindo agora, aí some daqui e volta para onde tava, ou vai para um terceiro, algo do tipo. Tem filme que simplesmente não vai para nenhum. Então acaba o contrato de exibição em um dos streamings e ele não vai para outro, esse filme some. Hoje em dia os filmes desaparecem, é muito difícil tu achar eles em algum lugar, porque se eles não estão em streaming nenhum, não dá para alugar em lugar nenhum, nenhuma dessas bibliotecas digitais, tu vai comprar um filme mídia física onde hoje em dia? É só alguns muito específicos, ou os mais recentes, os mais novos, os mais famosos, etc. Tem filme que é antigo assim que não vende mais físico e se não tiver no streaming sumiu, sabe? Aí tu faz o quê? Vai ter que ir, né, lá navegar os mares com pessoas de perna de pau para arrumar o filme. E eu vou falar que é errado quem faz isso, sendo que a pessoa mesmo querendo comprar, se ela tá com dinheiro na mão, ela não pode deixar em lugar nenhum, como é que ela vai fazer, né? Vai ter que ir atrás de e-mail secundário. Mas enfim, é bom a pessoa ter essa opção, sabe? A pessoa ter a opção de colecionar, de ter ali o jogo de forma emocional, ou sei lá, sentimental, porque tem um valor a mais, ela quis aquilo em mãos.
E também por toda a dinâmica a mais que traz a mídia física, que é, se eu tenho um videogame, meu amigo também tem, e eu comprei um jogo, eu posso emprestar o meu jogo para ele, e ele joga também. Isso é bom só para o consumidor, só para mim e para o meu amigo. Faz sentido a empresa não querer que isso aconteça. Da mesma forma que a maioria dos streams agora coloca uma trava de só funcionar num Wi-Fi específico para tu não ficar distribuindo tua senha por aí entre teus amigos. Faz sentido a PlayStation preferir que não exista essa opção de tu comprar o jogo e emprestar para 5 amigos, e aí são 5 pessoas acessando aquele jogo dela pelo valor de um só. Ela não quer isso, então por isso que ela vai atrás de ir cortando essas opções e fica mentindo dizendo que não, mas é apenas um reflexo do mercado, a gente está escutando vocês, vocês não estão consumindo mídia física, a gente vai parar de fazer, não sei o que. Não é por interesse nosso, elas não estão fazendo porque a gente está agindo dessa forma, né? É porque é o melhor para elas. Outra coisa, além do lance de emprestar, a revenda é uma coisa muito importante também. Então, além de tu poder comprar um jogo mais barato em promoção mídia física, tu pode comprar um jogo usado que vai ser mais barato ainda, principalmente se for um jogo mais antigo. Então tem gente que até hoje tem um PlayStation 4, por exemplo. Esse cara, nem sei se ainda vende mídia física do PlayStation 4, mas mesmo que venda, como é algo mais antigo, tem jogos mais antigos, ele tem uma grande chance de achar jogos muito mais baratos no usado. Aí, se no futuro não existir mais mídia física de nada, isso não vai existir também. Outra coisa, o cara tem um PlayStation 4, tem um monte de jogo digital, aí ele vai comprar um PlayStation 5. Ele pode, além de vender o videogame dele, ele pode ganhar um valor muito mais por vender os jogos junto, entendeu? Que não tá necessariamente atrelado, porque nem sempre a pessoa pode, tipo, vender a conta da PlayStation dela junto, porque ele vai usar essa mesma conta no PlayStation 5 agora, né? Então não faz sentido. Então isso era uma boa também e tá assumindo. Outra coisa, se eu tenho um jogo digital, comprei um jogo na loja digital, zerei ele, eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida, o problema é meu, eu paguei ele vai ficar ali. Eu não posso vender aquele jogo digital, pegar o dinheiro dele e comprar outro. Porque elas também não querem que o dinheiro fique indo e voltando para ti, elas querem que só vai para elas e não volte nunca mais. As empresas, né? Agora, se eu tenho um jogo digital, comprei, zerei, não quero mais ele, eu vendo ele um pouquinho mais barato, pego esse dinheiro e dou em outro, e jogo outro e vou renovando minha biblioteca. Isso é muito melhor também. Ou seja, existem diversas vantagens, diversas coisas que eram muito melhores para os consumidores com a mídia física, e tudo isso vai por água abaixo pela ganância da empresa. E eu acho isso errado, eu acho isso triste. Se eu não me engano, alguns anos atrás, ela já tinha ameaçado, já tinha falado de parar com a mídia física, teve uma revolta gigantesca e ela falou, tá, vou deixar mais 6 anos, alguma coisa assim, mais alguns anos. Então ela adiou essa decisão por mais um tempo e agora está voltando. Não sei até quando a gente consegue se revoltar e fazer barulho e ela ficar adiando, talvez não para sempre. Mas funciona, às vezes fazer um barulho funciona. Da mesma forma que eu acho que se na época que falaram que iam acabar as mídias físicas de PC, se a galera do PC tivesse feito um barulho gigantesco, eles teriam voltado atrás, e vendo que o PC tentou e sofreu revolta e desistiu, o console também ia olhar isso e ia pensar, não é uma boa ideia. O pessoal do PC já tentou parar de fazer, né? Tipo, a gente já tentou parar de fazer mídia física pro PC, se revoltaram. Não vamos nem tentar fazer isso pro console, porque vão se revoltar de novo. Então, às vezes, a revolta, a reação do público, né, do povo, assim, dá para mexer, dá para fazer um barulho, às vezes, com as grandes empresas, né? Mas acho que nem sempre vai funcionar, às vezes é só adiando o inevitável e, no fim, cada vez mais a gente está caminhando para esse mundo onde a gente está à mercê das grandes corporações, e elas fazem o que quiserem e a gente só aceita, a gente não é dono de nada. Aí o cara antes ele comprava o Photoshop, agora ele tem que pagar uma mensalidade. O cara antes comprava as músicas por centavos, às vezes no Apple Music, no iTunes, sei lá como é que era o nome na época. Hoje em dia é só mensalidade e tu não é dono de nada. Tu tem que continuar pagando para escutar.
Antigamente o cara ia numa locadora, alugava um filme específico, aquele filme ali, por um valor bem pequenininho, terminava de ler, pronto. Se ele quisesse gastar dinheiro de novo no dia seguinte, ou se ele quisesse ficar 3 anos sem nunca mais ver filme nenhum, ele podia. Hoje em dia é só assinando. Dava pra comprar filme também, né? Mais fácil, assim eu acho. E hoje em dia é só assinando. E o filme que tu quer vai sair uma semana, assista agora, senão o problema é teu. Tu gostava da série tal, o problema é teu, tirei do catálogo. E assim vai indo. Gostou dessa série? Então cancelei, não vai ter segunda temporada porque eu tô gastando todo o meu dinheiro para fazer aquela animação adulta ali que ninguém assiste. E é isso, é todo mundo decidindo por ti, todo mundo fazendo o que quiser, todas as empresas fazem o que elas bem entendem, a gente é obrigado a aceitar e é isso. Esse tempo teve um negócio, cara, absurdo, que acho que foi o CEO da Meta, da Microsoft, alguém assim, de alguma dessas tecnologias, assim, né, alguma dessas empresas de tecnologia, com alguma coisa a ver com notebook, falando que o futuro da indústria, o futuro alguma coisa assim, era tu não ter o hardware mais. Então tu não ia pagar tantos mil num notebook e tu ia comprar um notebook com um processador tal, com a memória tal e tudo mais, com aquela potência, digamos assim. Tu ia ter um notebook meio que vazio, digamos assim, meio que era só uma casca, praticamente, era só com o mínimo para rodar, e nada iria acontecer internamente no teu computador. Então, se tu estivesse trabalhando, se estivesse jogando, estivesse renderizando um vídeo, editando alguma coisa, nada dos processos do computador estariam sendo feitos pelo processador e pelo o hardware daquele computador que está contigo, que tu comprou. Tudo isso estaria sendo feito em algum servidor, em algum lugar, na nuvem, algo do tipo, e ele só seria transmitido para a tua tela. Da mesma forma que também não deu muito certo, mas tem a opção de eu pagar uma mensalidade. Tem o GeForce Now, se não me engano, e Xbox Cloud Gaming. Aí eu não tenho um Xbox, ou eu tenho um computador que não roda um jogo, eu vou lá, pago a mensalidade e eu jogo o jogo, mas o jogo não está sendo rodado no meu computador. Um computador em algum lugar potente está rodando o jogo, ele está transmitindo a imagem do jogo para o meu computador. Aí eu clico para andar, o sinal do que eu quero andar é transmitido para lá, o jogo executa a ação de andar e volta para mim a imagem do personagem andando. Não sei o quão bem isso funciona, às vezes o pessoal reclama de lag, etc. Talvez isso está melhorando, talvez o pessoal meio que desistiu, mas enfim, seria basicamente isso, só que para tudo, no teu notebook. E tu não ia ter nada. Tu não ia ser dono nem do hardware mais, tu ia ter que pagar, ia ser uma mensalidade, tu ia pagar pelo uso de tudo. Tu ia ficar pagando para processarem tudo em algum lugar e só transmitirem para ti. E eu acho isso horrível, ridículo, tenebroso, é um pesadelo. Às vezes eu fico vendo notícias desse tipo, esse lance de IA em algum, não toda a IA, né? Mas alguns segmentos da IA, assim, as coisas que estão acontecendo, e crise de RAM, e os preços, e as empresas cuspindo na nossa cara, e a gente limpando e falando, não, obrigado. E eu fico pensando, cara, eu sou fã da temática cyberpunk e eu acho que a gente já tá vivendo o cyberpunk. Se tu pegar os problemas que eram retratados naqueles filmes e jogos, o bagulho de megacorporações, de perca de valor da vida humana e tudo, as empresas mandando em tudo e a gente virando um escravo do capitalismo e tudo de horrível que tinha já está acontecendo. Tem coisa que está começando, tem coisa que já está no meio do caminho, já está acontecendo. A gente já vive no cyberpunk, só que não é punk. Entendeu? A gente já vive nessa realidade onde é tudo uma merda, não tudo, mas tem muita coisa de merda, tá ficando ruim tudo, tá tudo piorando. A única diferença é que eu não tenho uma jaqueta, um moicano e um braço robótico. Cadê meu. Cara, se tu vai fuder minha vida em tudo, em todos os sentidos, em todas as mídias, em todos os lados, tá uma merda. Eu vou comprar um computador para me distrair, é caro. Eu vou comprar um jogo, é caro. Eu quero comprar uma mídia física, não posso. Eu quero ouvir uma música, tem anúncio, eu pago mais. Eu quero ver um filme para me distrair, eu pauso o filme para ir no banheiro, eu volto e tem a propaganda da IP na minha tela. Tudo é uma merda, tá tudo saindo do controle. Se tu vai fazer isso comigo, pelo menos me dá um carro voador, uma cidade neon e um braço robótico, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei muito mais do que eu parei o vídeo ali antes
e não tava gravando, meu celular parou de gravar do nada. Eu acho que é porque ele tava na janela levando sol e ele esquentou. Mas enfim, eu só fechei a janela e liguei a luz, não está de noite. Tá falando sobre Cyberpunk, né? Cara, tá desesperador, cara. Não é à toa que a geração. Eu não sei, eu nem me lembro se eu falei isso ou não antes de cortar, mas enfim, se eu falei, ignora. A geração atual tá cada vez mais voltando para o digital não, pro analógico, pro retrô, pro antigo, porque antigamente as coisas funcionavam e só tu comprava e era teu, não é tudo mensalidade, não é tudo à mercê das empresas e o que elas querem fazer com o produto a qualquer momento. As coisas tinham mais personalidade, o design era mais legal, tudo era melhor. E onde é que a gente vai parar, cara? Tá um absurdo. Sei lá, é triste. Eu não sei o que fazer, porque, tipo, não tá melhorando. Cada vez mais é uma notícia pior. Cada vez mais as coisas pioram. Cada vez mais é uma empresa cuspindo na nossa cara. Já falei isso, eu lembro. Isso que eu nem sou muito de ficar antenado nisso o tempo inteiro e procurando e pesquisando, mas o pouco que eu escuto já me dá um desânimo, sabe? E sei lá, né, cara, eu acho que a gente tem que fazer alguma. Não tem muito o que fazer. Vamos fazer o que? Vamos tacar fogo em ônibus? Não tem muito o que fazer, né? Mas isso é um problema também. Além de a gente ficar meio à mercê, assim, realmente não conseguir reagir, não conseguir fazer nada. Toda vez que uma empresa faz alguma merda dessa, ela empurra a gente mais um pouco e dá certo, e ela consegue, passa uma mensagem horrível para todo mundo em volta. Todas as outras empresas. Então, volta e meia acontece isso, né? A empresa, ela dá um passinho assim, tipo, até onde eu consigo empurrar isso aqui pra querer mais lucro e que se for do cliente. Aí às vezes dá merda, a gente xinga e faz barulho de volta, opa, ai, desculpa, não era exatamente isso, tal, não consegui. Mas elas continuam tentando, às vezes elas isso só esperam mais um pouco, tenta de novo e dá certo, às vezes elas esperam outro momento, alguma outra notícia maior que está acontecendo, aí bota lá uma mudança por baixo dos panos e ninguém percebe e acaba passando. E aí quando isso acontece, as outras empresas olham e falam, então, se a fulana conseguiu fazer isso, se a empresa A fez isso, e eles aceitaram, vou fazer também. Ou, e se eu tentar fazer tal coisa? Vamos ver se eles aceitam também. E assim vai indo, e assim a gente vai tomando. A Nintendo, por exemplo, a Nintendo foi uma das primeiras, ou a primeira, a cobrar $80 no jogo dela. Que normalmente a base lá, né, é 70. Eu falo em dólares porque isso é meio que a média do mundo, né? É meio que a base que a gente tem uma noção de quanto é que vai sair pro resto do mundo, mas enfim. Aí o pessoal reclamou, mas o jogo vendeu do mesmo jeito, lançou do mesmo jeito, fez dinheiro do mesmo jeito, e agora ela, na cabeça dela, fala, beleza, compraram, a hora que eu quiser vender jogo por 80, os idiotas vão comprar do mesmo jeito, então ó. Aí daqui a pouco todos os jogos da Nintendo vão ser $80, aí ela vai lançar um jogo, um Mario, algum bagulho assim, e fala, ó, esse aqui é top, hein, esse é o jogo 2. Inventei o videogame 2. Esse aqui, galera, vale 90, hein? Aí o pessoal, nossa, 90, que absurdo. Ah, mas eu quero tanto jogar o Mario Kart. Toma meu dinheiro, vai e compra o de 90. E assim vai indo. As outras empresas falam, ó, se a Nintendo tá vendendo um joguinho de Mariozinho, de macaquinho por 80, eu vou lançar meu jogo de tiro por 80 também. A outra fala, esse jogo de tiro de merda aí que tu lança igual todo ano, tá 80, vou vender meu jogo de corrida 80 também. Aí os caras, vocês estão vendendo um joguinho de tiro de corrida 80 e eu que criei um jogo de RPG com história gigantesca, 200 horas de conteúdo, eu vou vender o meu a 90. E assim vai indo. E assim a gente, ó, só vai tomando e vai saindo do controle, entendeu? E já tem muitos exemplos de empresas que foram as pioneiras em, né, sacanear o cliente e foi aceito, ninguém se revoltou e as outras começaram a fazer igual e hoje em dia estamos aí para as cabeças. Então, por exemplo, microtransação. Eu sei quem foi a primeira, é o que a maioria diz, não sei se é confirmado, mas a Bethesda com Oblivion, com o jogo de RPG, foi a primeira a vender uma microtransação, que a microtransação é algo dentro do jogo que tu paga com dinheiro de verdade. Que era uma armadura para um cavalo. Não faz o menor sentido, mas enfim. Aí fez isso. Começou. Aí hoje em dia, já, né,
anos depois, o pessoal foi escalando, escalando. Hoje em dia tem um jogo inteiro que a base inteira do jogo é microtransação. Ele se sustenta disso só. O jogo é baseado em te fazer gastar dinheiro. Principalmente jogo mobile e jogo de graça, assim, tipo gacha, essas coisas, é só pra pegar a tua carteira. Outra que começou, não sei exatamente quando, nem com quem, eu chutaria que foi a EA ou a Ubisoft, que é aqueles bagulho assim. Temos o jogo base, tá? $70. Mas se tu pagar 80, tu leva o jogo base e umas roupinhas. Se tu pagar 90, tu leva o jogo base, umas roupinhas e uma montaria, um cavalo bonitinho. Se tu quiser pagar muito, tu leva o jogo base, não sei o que, e... nem sei mais o que inventar, mas elas sabem, elas sempre inventam alguma coisa. Começou com isso. Hoje em dia também já saiu um pouco do controle, que as pessoas vendem pedaços inteiros do jogo, assim, por exemplo, acho que foi a Ubisoft, inclusive, se eu não me engano. Tem um jogo de Star Wars que tem uma missão no jogo com Jabba the Hutt, que é um personagem icônico da série, que tu só pode fazer aquela missão se tu tiver a versão mais cara do jogo. O jogo base tem um pedaço faltando, tem uma missão, não é uma roupinha, é uma história, uma parte da história do jogo, uma missão inteira do jogo, é só pra quem pagou mais. Querido, não sou idiota. O jogo base não é o jogo base mais. A versão base é a versão cara. Vocês estão cortando o jogo, tirando pedaços dele, e para dizer que esse é o base e o resto é o extra. GTA 6 fez isso agora. Não sei se a versão base é $70 ou $80, mas a versão Ultimate, lá, sei lá o que, Revolution Pro Max, Bomba Pet atualizado, é $100. E nessa versão tem roupinha, tem cabelinho, tem carrinho, tudo mais, assim, exclusivo. E tem lojas inteiras, tem estabelecimentos dentro do mapa do jogo, onde tu só entra se tu pagou a versão mais cara. Vê se isso não é de tirar os cabelos da bunda. Não é o jogo a mais, essa não é uma versão a mais. Isso é um jogo base, esse é o jogo inteiro. O jogo completo é $100. Vocês inventaram uma versão bucha, com pouca coisa, vocês fizeram o jogo, aí vocês cortaram uma fatia dele e venderam mais barato, que é a versão, o valor normal, e o jogo inteiro é o jogo mais caro, não vem mentir. Pergunta pro diretor, ou sei lá quem que é o criador, qualquer pessoa que fez o jogo, meio que não estava supervisionando tudo. Qual que é a versão completa? Qual que é a experiência finalizada, a experiência completa do jogo? O que ele envisiona, sei lá como é que fala isso, qual que é a visão dele do jogo inteiro? Vai ser a versão Ultimate mais cara. Então vocês não querem, vocês não têm coragem, às vezes, eu acho, de vender o jogo a $100. Então vocês fingem que tem duas versões, a normal, que é o preço normal para ninguém surtar, e a extra Ultimate, que só quem quiser paga mais. Mas essa é a versão do jogo inteira, cara. Não subestime a minha inteligência, assim. Talvez tem gente que não percebeu, mas é o que está acontecendo já. Cada vez mais isso se normaliza. E, cara, olha, eu tô cansado. Eu não aguento mais essa vida. É o que eu falei. Tá virando um futuro distópico, e é tudo horrível, tá cada vez piorando, a gente tá levando facada de todos os lados, e nem um carro voador, umas roupinhas, uns braços robóticos eu tenho. Se tu vai fuder minha vida, pelo menos deixa eu andar pela cidade e ver umas mulher neon. Meu Deus do céu, cara. Enfim, vou ter que juntar as duas partes do vídeo, que desgraça, vai ficar 1 hora renderizando. Mas é isso, obrigado pela sua visualização. Deixa um like enquanto você ainda tem essa opção sem ter que pagar mais, enquanto o teu dispositivo ainda tem essa habilidade sem ter que pagar mais. Compartilha com teus amigos enquanto tu ainda pode, enquanto eles ainda existem, enquanto as máquinas não tomaram conta. Aproveita essa liberdade que tu tem de apoiar esse canal e muito obrigado, até a próxima.